Hoje eu vou falar um pouco sobre a história da viola caipira, desde a sua inserção no Brasil até hoje em dia, como que ela é vista e como que a viola é abordada, tanto na questão acadêmica quanto na questão de interpretação e a questão musical mesmo. A viola caipira que é um instrumento que não, de início não tinha esse nome, viola caipira. Ela é um instrumento que chegou no Brasil com os portugueses. Existem relatos, por exemplo, na carta de Anchieta, que quando Anchieta chega no Brasil, ele vê índios. Não dá para se dizer se são essas violas que a gente conhece hoje. Porém, o nome viola era um nome muito comum utilizado para todos os instrumentos de corda, tanto dedilhadas quanto friccionadas. Então, era um nome comum naquela época, no século XVI, falar que viola ela podia ser tanto uma viola portuguesa ou um violoncelo, pode ser tanto um instrumento de corda friccionada quanto um instrumento de corda dedilhada. Então, quando a viola chega no Brasil, ela chega com outros nomes: viola toeira, viola amarantina, viola bragantina, que eram os nomes que as violas tinham das regiões que elas vieram de Portugal. Temos as violas braguesas, que vieram da região de Braga. Temos as violas toeiras, as violas beiroas, entre outras que foram inseridas no Brasil. A viola que a gente conhece hoje, caipira, ela foi construída, né, de uma forma histórica. De repente, ela não tem as mesmas características das suas familiares, mas ainda mantém os seus pares de cordas, mantém as 10 cordas, né? A gente tem uma foto aí no slide, a viola de baixo aí, é uma viola Queluz. A viola Queluz é uma viola de Minas Gerais que manteve essas mesmas características das primeiras violas que chegaram no Brasil. Um fato interessante é que a viola, ela se estabeleceu mais no interior, né? Pode passar o próximo slide. Como ela se estabeleceu mais no interior, por quê? Ela ficou relacionada ao homem do campo, e o homem do campo relacionou a viola ao seu lazer, à sua religião também. Então eles utilizavam muito a viola, tanto em comemorações, em festas, em rituais e no seu trabalho e lazer. Nós temos o nome viola caipira. Por que se chama viola caipira? Num livro eu anotei aqui, um minuto. No Ferrete, né, 1985, ele fala que capir, ou cá, significa mato, e pir significa cortar. Então, capir, ou seria cá de mato e pir de cortar, significa o homem capir, ou seja, o homem que cortava o mato. Os indígenas, eles chamavam os colonizadores de capir. Então, a viola capir, ou seja, ela transformou em viola do capir até se transformar em viola caipira. Esse é um dos relatos que a gente tem da origem do nome viola caipira. Porque a gente tem esse nome, a música caipira ou música sertaneja. A gente ouve muito música raiz, só que o termo raiz não é muito utilizado nem na academia, porque não se tem ao certo a origem, né? A origem de uma coisa. Tudo é com uma construção histórica, não tem uma raiz, assim, mas como que surgiu esse termo do caipira se transformar em sertanejo? Eu abordo nessa minha pesquisa 3 fases muito importantes na transformação do caipira para o sertanejo. Essas 3 fases eu peguei junto com o meu orientador, que é o Evandro Iga,
que ele fala nos livros dele, nas pesquisas dele, que são fases que concretizaram o rótulo de música caipira para a música sertaneja. A primeira foi em 1929, com um empresário, na época, Cornélio Pires. O que ele fez, Cornélio Pires? Cornélio Pires, ele queria idealizar a música caipira original. Ele queria pegar aquela música original e gravar. Por quê? Naquela época, lá para os anos 30, quem gravava as músicas eram os cantores de rádio, as pessoas que tinham aquelas grandes vozes, né, as vozes do rádio. E ele pensou assim, não, esses caras não são caipiras e a gente tem que gravar isso aqui. Então, a primeira fase que ele fez, ele começou a gravar essas músicas junto com a que chamava Turma do Cornélio Pires. Essa primeira gravação de 1929 geraram uma reprodução muito grande. Todos os discos que ele gravou foram vendidos rapidamente. E essa a gente caracteriza como a primeira parte, porque ele começou a trazer a música caipira para os discos, e as pessoas começaram a ouvir aquilo. Só que ele perdeu uma das características que ele queria ter, que era gravar a música autêntica caipira. E a gente percebe, a partir do momento que ele grava a música caipira, ela deixa de ser autêntica. Por quê? A música caipira, ela eram conversas e histórias que eram contadas e tocadas. Toninho Tinoco, inclusive, ele fala que eles sentavam para tocar e cantar, passavam ansiosos, paravam para tomar café e terminavam a música depois. Então, a partir do momento que o Cornélio Pires ele estabelece um tempo de gravação num estúdio, ele deixa de gravar aquela música autêntica, mas ele foi muito importante para essa primeira fase. A segunda fase, que começa a mudar esse rótulo de música caipira, essa música sertaneja, é a introdução das músicas estrangeiras no Brasil. Uma das músicas muito importantes gravadas numa guarânia paraguaia chamada Índia. Todo mundo conhece a guarânia índia, né? Então, a guarânia índia foi gravada no Brasil pela dupla cascatinhana em 1952. A partir desse momento, ele começou a vir essa inserção latina e a gente começa a ouvir esse estilo de tocar, esse rasgueio que eles chamavam. Esse rasgueio começa a entrar e esse rasqueado toma uma forma, um corpo dentro dos interiores do Brasil, assim, somente interior de São Paulo, interior do Mato Grosso, inclusive, não era Mato Grosso do Sul ainda mais com a inserção dos paraguaios depois da Guerra da Tríplice Aliança. Então a gente tem esse corpo da música entrando, essa música estrangeira. Ela no começo foi aceita nos interiores, mas os puristas nacionalistas, vamos dizer assim, eles não gostavam, porque estavam corrompendo a música que era brasileira, né? A música brasileira com uma inserção de uma música diferente. Logo depois que a Cascatinhana vai para o programa não vou lembrar a data ao certo, mas eles vão gravar no programa da música popular brasileira, eles gravam inclusive a música índia lá, e ela vira um sucesso nacional e vira MPB, né? Engraçado. Ela foi no começo ridicularizada e depois ela vira MPB, pelos mesmos nacionalistas que não gostavam dessa música. E essa terceira fase que transforma o rótulo música caipira em música sertaneja é a inserção da revista sertaneja. A revista sertaneja que só teve 2 anos de circulação, mas ela foi muito importante por quê? Porque pela primeira vez aparece o termo sertanejo. Então, a revista sertaneja lançava todo mês duplas, Tião Carreiro, Tonico Tinoco, não, Tião Carreiro não participou da revista sertaneja. Tonico Tinoco, Cascatinha e Anda, entre outros, começaram a aparecer na revista. O engraçado é que na primeira revista sertaneja quem apareceu foi o Tonico Tinoco, e eles estavam vestidos do quê? De mariachis. Ou seja, já percebe-se já a influência mexicana, né? Nas músicas da gente aqui do... Então, para concretizar isso, a música deixou de ser caipira e virou sertaneja. Tem uma ruptura, um ponto de ruptura? Não existe uma data específica. Eu cheguei a essa conclusão junto com o meu orientador, que existem essas 3 fases. A primeira gravação do Cornélio Pires em 1929, a segunda fase, que é a inserção da música estrangeira, e a terceira fase, que é a revista sertaneja,
que pela primeira vez aparece o rótulo sertanejo aí na cultura mesmo popular pra gente. Então essa aqui é uma capa da revista Sertaneja, onde que Cascatinha e Ana gravou Índia. Todo mundo conhece a melodia, né? Índia, né? Índia foram eles que gravaram, mas não é uma música deles, é uma música paraguaia, que também é muito bonita a versão paraguaia e é diferente da versão que eles gravaram. Tião Carreiro é natural de Monte Azul, que é um distrito de Montes Claros, em Minas Gerais, e ele teve seu contato com a viola no interior de São Paulo. Ele trabalhava na lavoura com o pai dele, e lá ele teve contato com a viola, bem adolescente já. Teve várias duplas, mas a dupla que ele mais estabeleceu foi com o Pardinho. Tião Carreiro e Pardinho, que foi a dupla que ele mais se consolidou. É claro, Tião Carreiro nem sempre foi Tião Carreiro, já foi Laço Verde, já teve outros nomes, não apenas Tião Carreiro. Quem batizou ele de Tião Carreiro foi o Carreirinho, de uma outra dupla que fazia Zé Carreiro e Carreirinho. Então Zé Carreiro e Carreirinho convidaram o Tião Carreiro, que agora virou Tião Carreiro, com o Pardinho, para gravar nos seus estúdios. E quem tomava conta daquele estúdio, na verdade, o dono do estúdio era o Ted Vieira, grande empresário, ele era compositor também na época. A gente tem aí duas duplas, que é o Tião Carreiro e Pardinho, e do lado o Zé Carreiro e Carreirinho. Já dá para perceber aí a influência aí da midiática começando a aparecer, que o Zé Carreiro e o Carreirinho estão trajados com ternos, né? E o Tião Carreiro ainda está com uma roupa ainda por mais que seja social, remetendo a um caipira. Após um tempo, a gente pode perceber a troca das duplas. Para o próximo slide. O Tião Carreiro, ele brigava muito com o Pardinho, apesar de ser a dupla dele. Numa entrevista, a mãe dele fala que a esposa do Tião Carreiro, fala que um nasceu para o outro. A voz dos dois casavam muito, mas eles não estavam bem, não ficavam juntos. Então, o Tião Carreiro, ele separou do Pardinho e começou a gravar com o Carreirinho. E no próximo slide, o Tião Carreiro também tocava acordeon, dá para ver ali na foto. O Zé Carreiro ficou com o Pardinho. Então, eles trocaram de dupla. Eles faziam muito isso naquela época. E nessa troca, aconteceu uma coisa interessante. O Tião Carreiro gravou, em 59, uma música chamada Pagode. Algumas pessoas já ouviram Morena bonita, no dente aberto, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore, pois não foi certo. Essa música foi gravada por Tião Carreiro e Carreirinho. Só que ela leva o nome de pagode, mas foi registrada como um recortado. Não foi um pagode ainda. Já em 60, no final da década de 50, né, lá em 60, eles separam de novo e volta a ser Tião Carreiro e Pardinho, onde Tião Carreiro grava o seu primeiro pagode. Pode passar o slide? Ele grava o seu primeiro pagode, que é Pagode em Brasília. Esse aqui é uma capa de um disco, é um compacto, né, para a gravadora Chantecler. Ele grava o seu primeiro compacto aí, e Pagode em Brasília. Pagode em Brasília que consolida, então, agora um jeito novo de tocar viola. Antes a viola tinha a sua característica de um instrumento acompanhador, que acompanhava as toadas, as guaranhas, ou outros ritmos, KTDT. A partir desse momento, ele cria esse pagode. Mas o que é o pagode em si? O pagode é um ritmo com síncopes diferentes. A gente tem vamos dizer o termo polirritmia, que é uma junção de dois ritmos. A gente tem um recortado, e a gente tem um cipó preto, que é um outro ritmo. Quando o violão faz um ritmo e a viola faz outro, a gente tem esse pagode. E além disso, ainda a gente tem os contratempos e todas as, vamos dizer, nuances que a mão esquerda faz. Enquanto isso, o violão está fazendo. Então surge uma polirritmia, uma junção de ritmos. Tião Carreiro cria isso lá e a partir daí todas as músicas vão ter solo, as duplas vão começar a fazer solos e a viola passa de um instrumento acompanhador para um instrumento solista, de virtuosismo, surgindo várias outras pessoas importantes aí. Bambico, que gravava os solos do Tião Carreiro, alguns deles gravavam no estúdio, quem gravava era o Bambico.
Então, essa parte de Tião Carreiro foi muito importante, porque ele não influencia só a mim, ele influenciou o Missato, o próprio Missato fala isso, ele influencia tantas outras duplas. Hoje em dia, a gente tem as duplas caipiras, né? Mike Lian, Lucas Reis Estácio, Alex e Ivan que eram daqui, né? Entre outros que foram influenciados pelo toque do Tião Carreiro. Com essa introdução do Pagode em Brasília, o primeiro pagode gravado pelo Tião Carreiro. Fazer um pouco de merchan aqui também, né? Durante a aula. Eu também tenho um canal no YouTube chamado Portal do Violeiro. E no Portal do Violeiro eu estou ensinando também para esses pagodes no videoaulas. A gente tem videoaulas semanais. Tem o Instagram Portal do Violeiro. Depois eu vou fixar aqui para vocês verem. E lá vocês vão ter mais dicas. E eu acredito que essa aula de hoje vai servir porque a gente vai utilizar posteriormente, provavelmente, se vocês gostarem, a gente vai ter outras aulas, tanto teóricas como práticas também. Então, nessa música Majestade do Pagode, o Tião Carreiro, ele fala nos seus versos o seguinte, pô, como é o primeiro pagode, uma bomba que explodiu. Foi o pagode em Brasília que até hoje não caiu. Nasceu no som da viola, está no som do pandeiro. Lá na casa do Ibope fala o pagode primeiro. Nasceu em três corações aquele que é o rei da bola. Rei do pagode nasceu no braço dessa viola. Eles consideravam o rei do pagode e ele ganhou esse título realmente, porque ele também tinha vários campeonatos. Existiam campeonatos naquela época de cururus, campeonatos de cantar, de tocar, e o Tião Carreiro ganhou vários troféus e prêmios também nacionais aí, alguns nas televisões, tem alguns vídeos, algumas raridades sobre o Tião Carreiro aí, bem interessante. Nas músicas caipiras, eles costumavam muito a expressar o seu pensamento político também. Na música Pagode Brasília, ele fala sobre Juscelino Kubitschek, enquanto o Juscelino foi bom, né, na visão deles, para o Brasil, ele enaltece no último verso o Juscelino, né, que ele fala que aí termina a música, quero ver cabrar de peito para fazer outra Brasília, ou seja, quero ver outra pessoa fazer algo igual a esse, né. Mas é muito interessante essa influência, que não só o pagode de viola, mas outros ritmos com a toada. A toada que foi criada por... não vou lembrar o nome dele agora, mas ele inventou esse estilo de tocar uma toada histórica. O que é a toada histórica? É uma toada que conta uma história. Todo mundo já ouviu. Para quem não viu, essa é Chico Mineiro. Temos outras toadas, Cabocla Teresa, temos Boiadeiro Errante. Entre outros toadas que contavam histórias, e essas histórias estavam sempre presentes na cultura do caipira. Então a música, ela sempre esteve presente como relato, como parte do que eles expressavam que eles são. E agora é uma parte mais teórica para quem conhece partitura, mas para quem não conhece, vocês ouvindo, eu vou explicar para vocês como que está escrito aí. Esse arquivo quem elaborou fui eu, tá no meu TCC essa foto. Eu desenhei um ritmo de recortado em cima e embaixo o ritmo do cipó preto. O que é o recortado? Recortado, aí tem esse tempo aqui. Então o ritornelo está repetindo. Então recortado, está em 2x4, está em Mi maior ali, que é a afinação da minha viola, depois a gente vai comentar sobre isso. E embaixo o cipó preto, que eu já comentei, que é o ritmo que fazia o violão. O primeiro tempo é para pausa, então o ritmo começa... E recortado. Então é interessante essa polirritmia aí que acontecia dentro do pagode de viola. Então esse é o slide explicando um pouquinho, assim, teoricamente aí, com as figuras musicais, qual que é o tempo. Depois eu vou propor uma prática aí para quem estiver em casa para tentar fazer esse pagode aí. Agora a gente tem uma coisa interessante aqui, um outro gráfico bem
diferente aí, né? Para quem não conhece de partitura, mas tem uma tablatura embaixo. Esse é um compasso do pagode em Brasília, né? Primeiro ao quarto compasso, que eu tirei da dissertação de mestrado do Malaquias, 2013, página 72. A gente tem ali duas primeiras vozes em pauta, que é a voz do Pardinho e do Tião Carreiro. Interessante que a gente tem a voz do Pardinho na clave de Sol e a do Tião Carreiro na clave de Fá. O que isso significa? O Tião Carreiro tinha uma voz grave. E ele fazia a segunda voz e não a primeira, como a gente está acostumado a ouvir no sertanejo de hoje. Hoje no sertanejo a gente tem muito a primeira voz aguda e a segunda fazendo as terças e os intervalos ali junto. Já não, o Tião Carreiro fazia a voz grave, ele fazia uma segunda. Ele também, não foi ele que inventou isso, mas também ajudou a popularizar a segunda voz sobressaindo da primeira voz, que era a voz do Pardinho. Depois escutem em casa e tentem ouvir os agudos que o Pardinho está fazendo, agudos de uma primeira voz, mas quem estava levando a segunda voz estava se aprimorando mais, aparecendo mais, vamos dizer assim. A gente tem cantores que fazem isso hoje. Aqui na cidade tem o Manute, Breno Reis, Marcos Viola, tem outros músicos que ainda mantêm o Maquilian, essa voz grave como predominante. Mas eles não cantam músicas sertanejas que a gente tem hoje. Outra vertente, a gente tem essa música Jorge Mateus, que a gente tem muitos agudos, e as músicas Zezé de Camargo, entre outros, e a música do Tião Carreiro, essas músicas que eles dizem ser as mais caipira ou raiz, usa esse termo, né? Então a gente tem aí o Pagode de Brasília, e no primeiro compasso já começa com... E logo depois o Pardinho entra, o violão entra com cifra preta. Então ele vai... Coisa interessante, tem mais números e figurinhas musicais aí para vocês que é bem interessante. Tá vendo em cima dessa partitura aqui do pis, seria um pizzicato. O Tião Carreiras utilizava muito disso nas suas músicas, que eram algumas linguagens falam na guitarra fala palme, outros falam notas fantasmas. Esse abafado, a gente abafava aqui o canto da corda e tocava. E toca assim, e fica esse som aqui, ó, abafado. E ele usava isso nos pagodes dele. Por exemplo, esse é um trecho do Pagode do Ala. Lembrando que também tem a videoaula desse pagode lá no canal Portal do Violeiro, para quem quiser assistir. Então, olha, o Pagode do Ala, eu vou tocar para vocês, ele começa um trecho, toda a música com as cordas livres, e depois em pizzicato. Então, isso é uma técnica que eu utilizava bastante, o pizzicato. Ele utilizava também o modo frígio, que é um modo muito utilizado na música do Baião. A gente ouve muito Asa Branca. Essa música do Baião utiliza muito esse modo, essa sétima que a gente chama de sétima menor. Então ele utilizava muito isso nos pagodes, como, por exemplo, o pagode 9/9. Soa nordestino. Tião Carreiro não tinha uma origem nordestina, ele nasceu em Minas. E aí não se sabe ao certo de onde que ele buscou essa influência, assim, de colocar esse modo mixolídio no seu pagode, que é bem interessante também. Vamos seguir. Então, a afinação da viola caipira, a gente tem 5 pares de cordas. Algumas pessoas acham que são 10 cordas, tocam 10 separadas. Nossa, é muito difícil. A gente toca apenas 5 pares. O primeiro par, eu tenho nota Mi. A gente vai contar de baixo para cima. Segundo par, nota Si. Terceiro par, Sol sustenido. Próximo par, Mi. E o outro par, Si. A diferença do primeiro e segundo par para o quarto e o quinto par
é que a partir as notas começam a ficar oitavadas. Cada corda tem uma oitava diferente. Então a gente tem um par, que é uma corda é um Mi grave e o outro é um Mi mais agudo. A próxima corda tem um Si grave e o outro Si agudo. Que é a mesma, então essa é a afinação cebolão Mi, que é a afinação que a gente utiliza na minha viola, para quem quiser participar das próximas aulas, é a afinação que a gente vai utilizar. Para a afinação é cebolão Ré. Cebolão Ré, eu coloquei aí essas afinações diferentes, porque a gente costuma ouvir muitos violeiros tocando essas afinações. Eu, nessas nossas aulas, vou apenas utilizar a afinação cebolão Mi. A afinação cebolão Ré, a diferença dela para a afinação cebolão Mi é que muda um tom. Mi vai descer um tom, fica em Ré. Então, se eu quiser afinar minha viola em cebolão Ré, eu consigo. Mas, geralmente, teria que trocar as cordas, porque como a afinação fica um tom abaixo, eu fico com as cordas frouxas. E a afinação em Ré, as cordas são mais espessas, ou seja, tem que ser mais rígidas para aguentar mais tensão e som mais grave. Então, a gente tem Ré, Lá, Fá sustenido, Ré e o Lá grave que eu não tenho na minha viola. Então, essa é a afinação em Ré maior, cebolão Ré. Uma coisinha interessante para falar sobre a afinação, por que se chama cebolão? Alguém já perguntou? Alguém já ouviu falar? Tem uma palestra com o maestro Rui Tornese, que é o maestro da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, ele toma conta de outras orquestras, a Orquestra Corumbaense de Viola Caipira, que era do SESC, também é do Rui Tornese. E nessa palestra ele me explicou o seguinte, que a viola caipira, a viola portuguesa, a viola caipira, quando era tocada, ou bem tocada, dedilhada naquela época, as mulheres choravam ao ouvir um cara tocar viola. E é por isso que veio o nome afinação cebolão, porque elas choravam ao ouvir os violeiros dedilhados daquela música. Então eu não tenho isso historicamente, eu não achei isso em nenhum TCC, foi uma história que eu ouvi, que eu acho muito interessante compartilhar com vocês. A próxima afinação é a Rio abaixo, uma afinação em Sol maior. Essa afinação é bem interessante. Eu não toco, eu queria muito aprender a tocar a afinação Rio abaixo. O Almir Sater usa muito das músicas dele na afinação Rio abaixo. E por quê? Por isso que vocês já viram algum show do Almir Sater, tem 5, 6 violas no palco, porque cada uma com uma afinação diferente. Tião Carreira fazia muito isso, ele gravava músicas em Ré, em Mi, cebolão Mi, e em afinação Mi bemol, só ele utilizava essa, que é o Ré sustenido também, algumas pessoas falam. A Rio abaixo, ela muda totalmente a configuração das cordas. Antes a gente tinha os pares da Mi, Si e Sol iguais, né? Descia um tom só. Agora aqui a gente, vamos dizer que muda o jeito, os acordes vão mudar todas as posições na afinação Rio abaixo, que é a afinação de Sol maior. Muito utilizada por contadores de história. Então vamos para uma fala prática. Quem está com a viola aí, pega a viola. Quem não está com a viola, dá para fazer com violão, dá para fazer com outro instrumento, dá para fazer até no corpo. Vamos chegar lá para a gente ver. Então a gente tem 3 acordes muito utilizados na viola caipira. Mi, Lá e Si com sétima. E, A e B7. O Mi, que é apenas tocar sem apertar nada. Todas as cordas livres. Então a afinação da viola é uma afinação aberta. Quando você toca todas as cordas, tem um acorde de Mi maior. O próximo acorde muito utilizado é o que a gente chama de subdominante, que é o Lá. E depois a dominante, que é o Si com sétima e Mi. Com esses 3 acordes, eu vou dizer para vocês que vocês tocam muitas músicas caipiras, hein? Olha, posso citar várias aqui. Vamos fazer, se você pegar para vertentar guaranes, você pode fazer xalana, você pode fazer as polcas paraguaias, você pode tocar quilômetro 11, galopeira, entre outras, das toadas, cuitelinho, boiadeira errante, cabocla Teresa, várias músicas, pagode de violas do Tião Carreiro, pagode em Brasília, Majestade do Pagode, Chora Viola. São todas músicas que a gente utiliza 3 acordes. A música caipira é uma música, vamos dizer, de uma complexibilidade harmônica simples, apenas com 3 acordes. Porém, a gente tem todos os floreios, assim,
da mão esquerda e mão direita da viola, que são muito bonitos. Próxima sequência de acordes que eu estou mostrando para vocês aí é a sequência em Lá maior. Aquela primeira foi em Mi maior. Então, lembrando, Mi, todas as cordas soltas. Pode voltar um slide, Gabriel? Eu esqueci de mostrar aqui para ele. Então, Mi maior, todas as cordas soltas. Lá maior, eu vou utilizar o dedo... Ó, a mão esquerda, a gente tem números nos dedos. Dedo 4, dedo 3, dedo 2, dedo 1. Indicador, médio, anular e o dedo, o mindinho aqui. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Então o dedo 1 vai vir no terceiro par. A gente conta o par de baixo para cima. 1, 2, 3. O dedo 2 lá no quinto par, segunda casa. E o dedo 3 no segundo par, segunda casa, fazendo um Lá maior. Mi solto. Lá preso. E o Mi solto. Se eu fizer o Si com sétima, muito parecido com o Lá maior. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o dedo 1 aqui na terceiro par. O dedo 2 estava lá em cima, eu vou descer para o quarto par. E o dedo 3 que estava no segundo, desce para o primeiro. Fica uma formatação muito parecida, só com cordas diferentes. Então, Si com sétima. Vamos ver uma musiquinha para fazer os 3 acordes aqui. Se vocês pegarem... fazer aqui uma guarani. Vem, Xalana, tá em Mi maior, tem que cantar. Eu não canto, pessoal. Tu aumenta então, isso aqui são 3 acordes que dá para fazer tranquilo. Vamos para a afinação de Lá maior. Em Lá maior, a gente tem outra sequência de acordes. A gente tinha Mi, Lá e Si com sétima. Agora a gente vai ter Lá, Ré e Mi com sétima. O Lá manteve o mesmo. O Mi com sétima, pessoal, é o mesmo Mi solto, só com o dedo 3 na segunda corda, segundo par, terceira casa. Esse acorde aqui, ó, tá vendo? Que é o acorde de dominante, é aquele acorde tenso. Uma vez numa aula, o professor me falou o seguinte: existe o acorde a tônica, que é o primeiro grau, nesse caso aqui é o Lá, que é como se fosse a nossa casa, a gente está confortável. O professor Iga Bernobic, ele explicava assim: o Lá, a tônica é um conforto. Quando a gente entra no Mi com sétima, ó, tensão e repouso no Lá. Então a gente tem um acorde conforto, um acorde de tensão, ele chamava de aquela visita que você não quer chegar em casa, sabe? Acabou de chegar e você quer que ela vá embora. Pensa e volta para o Lá, sua casa. E temos o Ré. O Ré, a subdominante, ele tem um conforto também. O professor chamava de a casa da avó. Aquele conforto, mas você pode ficar por algum tempo ali, mas você não está tão assim à vontade. A avó está te dando comida, mas você quer ir embora. E aí, ó, Lá, voltou para Lá. Então a gente tem 3, essa tônica, subdominante, dominante, a gente pode se caracterizar com os acordes de relaxamento, um acorde de tensão, um acorde de repouso. Então a gente tem Lá, Ré, Mi com sétima e Lá. Isso está com qualquer tonalidade. Mostrei aí também. Agora a gente vai falar um pouquinho de ritmos na viola. Para quem quiser aí aprender algum ritmo na viola, agora é a hora. Cururu é o ritmo utilizado em várias músicas, tá? Por exemplo, quem já ouviu essa música aqui? Menino da Porteira. Menino da Porteira é um cururu. Então, o cururu, ele tem essa característica do abafado. E eu acho que isso aí, ó, pessoal, saiu com a legenda errada, hein? Desculpem, isso não é um cururu. Eu acho que eu esqueci de corrigir. Tá, vamos lá. Isso aqui é um cipó preto. Eu tinha feito, essa legenda ficou errada. Isso é um cipó preto, não é o cururu. Isso aqui é o ritmo que utiliza para
para acompanhar o pagode de viola. Acredito que na hora de fazer o slide ficou com o nome errado, não corrigi. Mas vamos relevar. Então, o cururu, pessoal, ele é ao contrário disso aí. Mas vamos começar então com o cipó preto, que é esse ritmo que está aí. O cipó preto é o ritmo que a gente acompanha a viola caipira. Bate, desce, sobe, bate, desce. Vocês podem fazer isso num violão aí quem tiver em casa, ou então até mesmo tocando. Se você for tocar, por exemplo, vocês podem fazer bate, pá, pá, pá. Então, essa nota preta a gente faz estalando. Esse desce, sobe, a gente faz batendo palma e estalando de novo. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Quem quiser tentar em casa, quem não tiver viola, agora quem tiver viola ou violão, bate, desce, sobe, bate, desce, bate, desce, sobe, bate, desce, bate. Então, pá. Vou fazer isso mais rápido, ó. Vou fazer isso mais rápido. Vamos ver se vocês acompanham aí. Eu quero ver, hein? Bate, desce, só bate, desce, bate, desce, só bate, desce, bate, desce, só bate, desce. Elas vão andar rápido desse ritmo aqui, ó. Então, mais ou menos, esse é o ritmo do cururu, pessoal. Muito obrigado. Esse é o cipó preto, me desculpa. Passa para o próximo slide, Gabriel. Me desculpem por esse errozinho, mas tudo bem. Esse todo mundo conhece, acredito que se eu tocar aqui, todo mundo já sabe fazer, hein? Porque a guarânia é um ritmo polka, são aquelas músicas que a gente tem influência do Paraguai aqui no nosso estado. E o chamamé, que tem a influência argentina, também veio para cá. Então, como que é a guarânia? Então vamos lá. T de polegar para baixo. Ritmo da guarânia. Polegar para baixo. Depois eu vou ter um RA. O que é um RA? RA é um rasqueado aberto. Isso aqui, ó. B, RA. Depois T de novo. Então, desce, desce, desce. 1, 2, 3. Agora faltam 4, 5. Quarto e quinto movimento. O quarto também está marcado diferente. Então, RF. RF é um rasqueado fechado. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. É igual o conceito aberto, só que eu não vou deixar o som sair. Eu vou encostar a mão e vou abrir assim, ó. Ó. Então, eu vou fazer T, R, A, P, rasqueado fechado e P. Vamos tentar fazer isso em casa, quem tem violão e viola. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem estiver fazendo com palma, estalando o dedo, pode fazer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é meio difícil de fazer, hein? Até eu tô dando uma travadinha aqui. E essa viola fica assim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lá vai, mata lua. Tem tanto essa música quanto a música, por exemplo, temos Tânia Batanal. A gente utiliza esse ritmo aqui, bem interessante. Vamos seguindo, então. O próximo ritmo que eu vou passar para vocês aqui é o recortado. O recortado é um ritmo bem interessante, que é aquele que eu falei que fez parte da origem do pagode de viola. Então, o recortado é o seguinte: a gente vai ter o polegar para baixo, RF, e subindo, que é o indicador. E o RF de novo. Recapitulando que o RF é aquele ritmo que a gente abre a mão e não deixa o som sair, tem que abafar.
Então, ó, P-R-F, I-R-F. P-R-F, I-R-F. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Esses 4 movimentos. Agora, dentro de um tempo, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O recortado, então, mais uma vez. P, R, F, I, R, F. Só para estar a mão. 1. Vamos ver. 1. 1, 2, 3, 4. Então, palma, salô, palma, salô. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Não consigo fazer palma, não posso bater palma. Tá com a mão machucada, tem algum. O que eu faço? Posso bater o pé. 1, 2, 3, 4. 1. E são ritmos que eu posto para vocês. Então, deixei 3 ritmos caipiras aqui hoje. A guaranha, o recortado e o cipó preto, que não foi o cururu, né? O cururu eu posso passar na próxima aula para vocês, que é o menino da porteira, o cururu. Esse é o recortado. Recortado, que música eu toco recortado? Vários. Mas uma das mais conhecidas, eu fiz no início da... Para quem começou no início, eu toquei a música Tocando em Frente. Ninguém pensa de chegar. Então, recortado. Muito obrigado para quem chegou até aqui na aula. Eu agradeço a compreensão e por ter participado.